Drácula, o romance de Bram Stoker, publicado no final do século XIX, teve múltiplas releituras e reinterpretações até chegar na figura clássica do vampiro que temos hoje. E mesmo o Drácula em si, ele faz parte de uma série de livros, com destaque para O Vampiro, do John Polidori e do Carmilla, que pegaram e criaram uma versão própria do vampiro, que é justamente bem própria para aquilo que a gente vê, né? Que até o momento, o conceito de vampiro, o termo, era muito usado na Europa, era meio geral para mortos-vivos, para pessoas que pudessem pegar e retornar com o corpo físico, para assombrar seus familiares devido a certas condições envolvendo sua morte, e que era necessário fazer determinados rituais para pegar e impedir o retorno desses zumbis, que parte deles capazes de virar animais ou alimentar-se de sangue. E hoje vamos falar de uma releitura chamada Nosferatu. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e estou falando de Nosferatu, filme de 1922, que tem várias contribuições para a imagem tanto do Drácula quanto do vampiro atual. E dando uma contextualização geral, a ideia é que o conceito de filme de terror como a gente conhece, ele começa a se estruturar lá em 1920, então, com o gabinete do Dr. Caligari. Então, o próprio conceito de longa-metragem fazia pouco tempo que existia, pouco mais de uma, 2 décadas, né, já que o próprio cinema era ultra recente a criação, a gente não tinha ainda som, era filme branco e preto, que parte das vezes você tinha música sendo tocada, algumas vezes parte das vezes tocada ao vivo no cinema, né? Então a gente tinha todo um padrão de interpretação completamente distinto, muito mais corporal por causa disso. E que, ainda por cima, como eu falei, né, a questão dos efeitos especiais estavam sendo criados, esqueça computador, o conceito de edição, de você como você pegava a própria estrutura do cinema, né? Então, em tudo isso, e o cinema de horror especificamente ainda estava sendo introduzido, né, com o expressionismo alemão, um gabinete do Dr. Caligari, né? Que, para quem não conhece, o gabinete do Dr. Caligari é a história de, justamente, de um rapaz que vive numa cidade, de repente chega o Dr. Caligari nela, que ele tem uma atração principal que é conhecida como o sonâmbulo, que é um cara que fica o tempo todo num estado de transe e quando aparece é para dizer profecias. E só que o que ocorre é que à noite o Dr. Caligari usa esse sonâmbulo, controlado mentalmente por hipnose, para pegar e atacar os desafetos dele. E tudo é feito num clima muito parecido um pesadelo, com tudo retorcido e distorcido, para dar a impressão como se fosse tudo quase com uma grande alucinação dentro da história, né? Então, tanto que o conceito de expressionismo é o conceito de que você não está buscando que o negócio seja realista, próximo à realidade, para transmitir uma informação. Você está vendo o que é aquilo que causa mais forte a sensação que você quer causar na pessoa que está lidando com aquela obra de arte, seja alegria, desespero, riso, angústia. E o que acontece? E dentro desse contexto que é criado justamente o Nosferatu, que era para ser uma obra original uma obra realmente uma adaptação direta do Drácula, porém, como eles não conseguiram os direitos autorais, eles tentaram fazer uma série de mudanças, né, para poder pegar e fazer com que fosse possível criar essa obra, né? Tanto que no Drácula original, do Bram Stoker, nós temos um aristocrata que vai justamente do leste europeu a se mudar para a Inglaterra, por ela ser meio que o grande império mundial da época, meio como se fosse um vampiro indo para Casa Blanca, com o objetivo justamente de dominação global. E, inclusive, ele tem vários poderes, né? Como se transformar em névoa, no original do Drácula, que é se transformar em névoa, se transformar em vários animais, poderes meio hipnóticos, capacidade de controlar os seres rastejantes como um todo, né? E por onde ele passa causando um rastro de destruição. Tanto que, no original, a Mina é a esposa, melhor, noiva, do advogado que estava tentando fazer as negociações sem saber que o Drácula era tão sombrio, para pegar e o Drácula se mudar para Inglaterra, né? E a coitada acaba perdendo a amiga dele, que é atacada, a Lucy, porque ela é atacada pelo Drácula, né? Já que o objetivo basicamente é mulheres que ele vê muito bonitas, ele acrescenta no harém dela para se tornar meio que o grande exército de vampiros dele, né?
Entre outros detalhes interessantes dessa história fascinante, que como vocês já estão escutando, teve um monte de modificação. Então, quando a gente chega no Nosferatu, eu quero primeiro pegar e trazer para vocês um pouco do Romeu Martins, aqui participando aqui do canal, para falar um pouco tanto da obra Nosferatu, quanto o fato de que ele é o roteirista de uma adaptação de quadrinhos que está vindo agora, que está sendo lançada no Cartaz, aqui 100% brasileira, galera. Então, dá uma olhada aí no material do Romeu, que eu já pego e já retorno aqui. Opa, eu sou o Romeu Martins, o roteirista da adaptação de Nosferatu, que a editora Kaiju acabou de colocar no Catarse, né, que eu estou fazendo em parceria com o Sandro Zambi nos desenhos e com o João na edição. E eu estou aqui do lado de do cartaz que foi da sessão de autógrafos da minha primeira HQ lançada. Isso faz 12 anos. Uma sessão de autógrafos que inclusive compareceram. Eu conheci o João lá e também compareceu o Zambi e a esposa dele, a Pauline. E agora nós estamos trabalhando juntos nesse projeto, né? E vocês podem perceber aqui que é uma história que se chama Domingo, Sangrento Domingo, e é uma história sobre um vampiro, que também está aqui na minha camiseta. A aparência dele já diz tudo, né? Sobre a influência que é do Nosferatu do Murnau, né? E é claramente possível perceber isso, porque o filme de 1922, do Murnau, criou uma história paralela, uma classe de vampiro que é plenamente identificado como algo diferente do clássico Drácula que Bram Stoker lançou 25 anos antes do filme, né? É um vampiro que não tenta seduzir suas vítimas, não é o Vincent Price, não é o Bela Lugosi, ele é claramente um predador. Nós somos a presa, né? Ele está a nossa caça e ele não esconde o que ele quer fazer conosco, né? E isso foi possível porque o Nosferatu criou um novo mito com esse personagem que já existia no imaginário ali mundial há 25 anos, né? Ele criou essa aparência bem típica do vampiro tipo Nosferatu e também criou uma coisa que é uma fraqueza dele, a luz solar, que era algo que no livro do Bram Stoker era só um probleminha, uma coisa que era algo que o Drácula evitava, mas que no caso do Nosferatu era fatal, né? E ele fez isso sem autorização. Essa é a história interessante do filme, que a equipe que o Murnau, o Albin Grau e tal, que criaram uma produtora para fazer o filme, eles não tinham autorização para adaptar o Drácula. Então eles criaram uma história nova, diferente, em cima dos personagens, por isso que eles alteraram, né? O que era o Conde Drácula virou o Conde Orlok e tal, alterou todos os nomes, mudou o que era Londres para uma cidade fictícia na Alemanha, só que isso não passou desapercebido. O Bram Stoker já tinha morrido na época em que o filme foi lançado, em 22, mas a esposa dele, a viúva no caso, ainda detinha os direitos do livro, que logo em seguida já está em negociação para fazer filmes em Hollywood, nos Estados Unidos, e não gostou nada daquilo, que uma produtora alemã foi fazer aquilo, e proibiu o filme, né? Mandou botar fogo nas cópias que existiam. Para nossa sorte, para a sorte da humanidade, uma cópia sobreviveu porque já tinha sido enviada para ser exibida no exterior, né, nos Países Baixos, né, popularmente conhecida como Holanda, né? É isso que nós temos acesso hoje em dia, por isso que nós todos conseguimos encontrar aqui no YouTube mesmo o filme legendado em português, em inglês, porque a cópia da cópia da cópia dessa que sobreviveu. Mas é extremamente interessante, eu acho essa história tão fascinante quanto a do filme, que um alemão foi lá e criou sua própria versão dessa história do Drácula, né? E hoje em dia ele é conhecido como uma obra-prima do terror e uma obra-prima do gótico, né? E isso é duplamente irônico, porque essa expressão do gótico
ela tem um motivo. Ela era um termo pejorativo que era dado para tipo de livros que foram criados ali final do século XVIII, começo do século XIX, como o Frankenstein, da Mary Shelley, como o Morro dos Ventos Uivantes, como o Papel de Parede Amarelo. Às vezes, muitas vezes, esses três exemplos são escritos por mulheres. E o gótico era um termo pejorativo que era dado pelos críticos da época, porque trazia elementos bizarros, macabros. Então, da onde é que eles foram resgatar esse nome, né? Os góticos desse termo é porque eles estavam se referindo aos invasores do Império Romano, ali do século V, os godos, os visigodos, os ostrogodos. Então era isso que eles queriam dizer com literatura gótica, era uma literatura que a gente poderia traduzir como bárbara, como uma literatura invasora dos bons costumes ocidentais, né? E esse termo acabou pegando, hoje em dia é usado com orgulho por toda uma cultura gótica, né? Nos quadrinhos, no cinema, na literatura, no modo de se vestir, no modo de se comportar e tal. E é duplamente irônico que tenha sido um grupo alemão que foi lá invadir o Império Romano da sua época, né, a Inglaterra, tão decadente em 1922 como estava a Roma do século V, para fazer seu filme. E eu acho essa história tão fascinante quanto a do filme em si. E esse foi um dos motivos que nos atraiu para contar essa história, agora adaptando para quadrinhos, né? Quando o João veio conversar comigo e com o Zambi para a gente ver alguma coisa que pudesse fazer para a editora Kaiju, que ele trabalhava. Eu já colaborava com a revista Raios e Gritos, que está concorrendo ao HQ Mix esse ano, espero que saia vencedora. Então, esse é o nosso interesse em contar essa história. Então, vocês veem aí, muito obrigado primeiramente, Romeu, e gente, apoie justamente o material do Catarse, que é muito legal. Gosto muito de pegar e trabalhar com o pessoal da editora Kaiju, que tá fazendo vários quadrinhos interessantes, né? Então, retornando aqui, uma coisa que o Romeu falou é a questão da luz do dia, que realmente, no original, o Drácula, ele meio que apenas perde os poderes, como se ele fosse um ser humano normal, tanto que se ele, teoricamente, ele dá a impressão de que se ele tivesse transformado numa criatura durante a noite e tivesse chegado o dia, ele ia ficar preso naquela forma daquela criatura até o sol pegar e descer novamente, né? E o que ocorre é que no Nosferatu, o que ocorre? Além da obra se passar lá pela Alemanha, né, mudando totalmente o ambiente, além do Conde Orlok, que é o nome da versão do Drácula dentro dessa história, além de vários outros personagens tendo tudo o nome alterado, o que ocorre? Ele também tem um aspecto meio demoníaco, sombrio, né? Só que o que acontece? Como os poderes dele são dentro dessa história? Aqui duas coisas importantes. Ele pega e ele é capaz de controlar as sombras, as trevas em si. E dois, o aspecto dele não é à toa, porque lembra que eu falei que é capaz de controlar vários animais e os seres rastejantes no original? Pois bem, ao invés de ele se transformar em vários animais, ele tem a questão do aspecto dele já é animalesco, e ele persiste essa questão de controlar os animais, porém a questão dele controlar os ratos, gerando peste pela Europa. Mas vamos primeiro à questão do primeiro poder, que é a questão das sombras que foi criado para a história, porque tem tudo a ver inclusive com essa questão da luz do dia, porque é mostrado quando ele aparece. Primeiro, a questão da sombra, que é sempre imponente dele, e como ele é capaz de fazer coisas e distorcer a mente das pessoas, ou mesmo atuar em cima delas, unicamente através da própria sombra. Como se a sombra fizesse parte dele, ou mesmo como se ele mesmo fosse quase uma sombra viva, as trevas vivas atacando e gerando a destruição. Então, com isso faz todo sentido você colocar como problema principal justamente a luz do dia. Afinal, se ele é feito de trevas, se ele for iluminado, ele é destruído, né?
Então, a gente tem todo esse conceito muito interessante. Lembrando que não é simplesmente, estamos com baixo orçamento, não podemos fazer muita coisa. Estamos falando numa época do preto e branco, estamos na época onde o conceito de efeitos especiais ainda estavam sendo elaborados, né? O Georges Méliès, ele tinha começado a estruturar isso com os curtas-metragens lá na transição do século XIX para o XX, e ainda a gente está trabalhando esses conceitos. Então temos efeitos visuais específicos sendo criados graças a esse filme e trabalhando o conceito. Como vamos lidar com alguém que é uma criatura do mal, sendo que aquilo que a gente tem é muito o filme sendo feito preto e branco e tendo todos esses poderes. Se ele é capaz de controlar a sombra, ele é capaz de se manifestar de várias formas diferentes, que na verdade é a sombra dele atuando de várias maneiras. Então faz todo sentido que você consegue transmitir no visual disso, tanto a questão do enorme poder do Drácula e a sua conexão com as trevas. E agora a gente tem outra coisa importante também, que é o visual dele. Existem certos problemas porque, na época, a gente já estava começando a estruturar um antissemitismo forte na Europa. E detalhe, eu tenho ascendência judia da parte da minha avó, que inclusive saiu da época lá do Marrocos, do pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então imagine, então você sabe, então eu conheço um pouco algumas coisas. E o que ocorre é o seguinte, né? Realmente, uma coisa que tinha muito é de representar judeus como ratos, infelizmente, caricaturas. Então, toda vez que você vê essa distorção, realmente existe uma chance de ter um toque de antissemitismo associado. Só que, além disso, por que rato especificamente? Porque a ideia básica é o rato como portador da praga. E o que acontece? A questão do Drácula é que, ele é o controlador daquilo que rasteja, ele é aquilo que traz o mal, né? Então, colocar ele com traços que lembram um rato faz sentido quando colocado como ele portador da peste, da praga. E número 2, uma coisa muito importante, quando o Bram Stoker criou o romance dele, que na prática a gente tem o conceito de uma epidemia de vampiros começando a se alastrar em Londres por causa do Drácula. A gente tinha tanto o fato de que a gente teve realmente pessoas acreditando que havia, inclusive autoridades no começo do século XIX acreditando que havia tido epidemias de vampiro em alguns cantos da Europa. E número 2, a gente estava na Europa, ao longo do século XIX, a gente teve epidemias de cólera, entre outras coisas graves que aconteceram lá. E o que ocorre, essas epidemias, os estudos que o pessoal fazia para analisar o que estava acontecendo, via que era muitas vezes relacionado às péssimas condições de vida das pessoas, que era gerado justamente por um governo que não dava o mínimo de qualidade sanitária para eles, né? E as grandes empresas não faziam o mínimo para pegar e lidar com a quantidade de resíduos ou dar qualidade de vida para as pessoas, né? Então, só que acontece? Esses estudos foram por décadas ignorados pelo governo e pelas grandes empresas que usavam propaganda do preconceito. Isso é tudo uma doença de saída de fora, então é tudo culpa dos imigrantes. Então existe esse medo do imigrante, esse medo de sair de fora que é colocado no Drácula, porém, ele é usado para fazer justamente uma crítica em cima disso. Porque é o que acontece. A gente tem que lembrar que na obra original do Bram Stoker, não é um cara qualquer, é um nobre que vem da própria Europa para a Inglaterra e que é o responsável por isso daí, e ninguém desconfia dele porque ele é um nobre. E número 2, uma coisa importante, nós temos um monte de médico estudando, cuidando das coisas tudo mais e não entendendo o que está acontecendo, mesmo com conhecimento científico, e quem resolve as coisas é o Dr. Van Helsing, porque ele, além de médico, ele respeita culturas e tradições dos outros países também. Então essa girada na ferida que é dada pelo Bram Stoker e que é muito interessante. Então faz sentido a representação como é dado no Nosferatu. Inclusive, essa ideia do vampiro como uma coisa monstruosa, ele acaba tendo um legado próprio. Inclusive, se você assistiu Buffy, a Caça-Vampiros, por exemplo, né? Não é simplesmente aquele vampiro sedutor tradicional que o Drácula criou, não. Não, a gente tem aquele aspecto demoníaco que surge toda vez que eles ficam em fúria ou ataque, né? Que é uma coisa justamente herdada de forma direta ou indireta do Nosferatu. Inclusive, existe um filme de terror bem interessante da Netflix chamado Céu Rubro, que ele pega justamente esse conceito também
também, né? Inclusive, é um filme alemão, que pega que trabalha um pouco esse conceito, só que com um vampiro dentro de um avião. E não vou entrar mais em detalhes, dá uma olhada que o filme é bem bacana. Talvez até um dia faça resenha no canal se vocês quiserem. Então, retornando ao tema, nós temos então esses grandes detalhes que são trabalhados dentro do filme, né? E além de outras coisas, né? Como, por exemplo, a Mina, no original, ela tem justamente a questão da amiga dela da atacada, ela também acaba em determinado momento sendo atacada pelo Drácula, só que no meio do livro, a gente, que é todo feito como se fossem recortes de jornal, pedaços de diário e transcrição de gravações, lembrando que a gente já tinha gravações, só que naqueles tubos de metal ou de cera, no qual você conseguia realmente, quem tinha grana, fazer gravações de música ou discursos e replicar. E o que ocorre? Você descobre num determinado momento do livro que é a Mina hacker que pegou e organizou tudo aquilo. Ela que é grandemente que pegou e estruturou na prática o Drácula. A gente tá vendo então, descobre que o livro, na verdade, é escrito pelo ponto de vista da Mina, através daquilo que ela selecionou de importante ou não, como se aquilo fosse um grande guia para poder pegar e evitar novos ataques de vampiros à Inglaterra. E o que ocorre? Aqui a gente também tem um tratamento especial com a Mina, só que em um outro ângulo. Ao invés da gente ter um monte de anotação, coisas do tipo, lembrando ainda por cima que a gente, estamos falando, como eu disse, recursos limitados, o pessoal aprendendo a lidar com cinema, qual foi a ideia que eles trouxeram? Aqui a Mina, ela tem visões, ela tem sonhos, com aspectos meio proféticos e premonitórios, anunciando a chegada do vampiro, mostrando ela quase como se fosse uma profetisa moderna das trevas que estão chegando dentro da história. E assim que isso tudo é trabalhado dentro do Nosferatu. E é claro, como eu falei, esses vários aspectos acabaram se espalhando. Como eu falei, né? A luz do sol atingindo o vampiro sendo fatal para ele, que é usado em várias obras, vem justamente do Nosferatu. A gente tem entre um dos maiores jogos de RPG de mesa, que inclusive tem alguma adaptação de videogame aqui e ali, que é Vampiro a Máscara, nós temos justamente o crânio no Nosferatu, que inclusive é bem parecido com o Nosferatu do filme, diga-se passagem, né? A gente tem a última viagem de Deméter, que saiu recentemente, que inclusive eu comentei aqui no canal, também pega e trabalha um vampiro apesar dele ele é fiel à história do Drácula, mas o aspecto demoníaco fiel ao do Nosferatu também, né? E no processo de estudo, né, a gente tem 2 filmes novos chegando, justamente um de um grande estúdio, no qual temos até o William Dafoe fazendo um papel secundário lá dentro, né? Como a gente também tem outro, o Nosferatu, uma sinfonia do horror, que estão chegando aqui também. Afinal, a gente tem que lembrar que a ideia básica é que esses filmes do início da era do cinema, eles estão em domínio público atualmente, então já dá para trabalhar eles das mais diversas formas possíveis e imagináveis, ampliando muito as possibilidades. O que é, inclusive, uma ironia interessante, já que quase foi destruído da história o primeiro Nosferatu por ser uma cópia, considerado como um plágio do Drácula, né? Só conseguindo trabalhar depois, quando o Drácula entrou em domínio público, e agora o próprio Nosferatu entrou em domínio público, se tornando ele, assim, uma obra também para ser trabalhada e relida de várias formas. E vocês, já assistiram o filme? Estão ansiosos? Apoiaram o quadrinho já, galera? Vou colocar, inclusive, aqui o link no embaixo do cartaz, e até o próximo vídeo. Falou!